A demissão por justa causa apavora até o mais prudente dos empregados, já que ela é a pior e mais grave forma de punição do empregador contra alguma falta grave do trabalhador. O contrato é extinto e ele deixa de receber alguns direitos. E no nosso bate-papo de hoje, nós recebemos o advogado Rafael Teles, que vai falar sobre as principais polêmicas envolvendo a justa causa e as implicações práticas e jurídicas desse tipo de dispensa. Seja bem-vindo à Hora Extra, Rafael. Eu que agradeço. Rafael, o que é a demissão por justa causa e como ela se configura? Quais seriam os requisitos? Bom, primeiramente, olá a todos. A justa causa no mundo jurídico ela é conhecida como uma espécie de penalidade máxima, de cartão vermelho para o empregado que de fato comete ali como o próprio nome diz, uma falta grave, de modo que a partir do cometimento dessa falta, o vínculo trabalhista, o vínculo contratual já não pode mais ser sustentado. Então, nesse sentido, o legislador brasileiro, ele tipificou no artigo 482 da CLT, ali as modalidades daquilo que seriam as faltas graves, as faltas passíveis da rescisão contratual por justa causa. Por óbvio, essa modalidade de dispensa, ela tem de fato alguns requisitos que precisam ser observados pelo empregador no ato de eventualmente propor uma dispensa desse nível, haja vista que de fato é uma penalidade muito grave para o empregado. Então, nós temos, por exemplo, aí a questão de que o empregador ele tem a sua liberdade de administrar o contrato de trabalho, mas ele não pode, por qualquer motivo que ele julgue necessário, dar uma dispensa por justa causa no empregado. Então, por esse motivo, um dos requisitos que precisam ser observados é que aquela conduta precisa estar tipificada pela lei, no caso, o artigo 482 da CLT. Além disso, nós temos aí na jurisprudência, na doutrina, diversos outros critérios que também precisam ser observados, como, por exemplo, a questão da imediatidade. Vamos supor que eu sou empregado e eu cometo aqui um equívoco de conduta que configure de fato uma justa causa, mas passam 1, 2 semanas e o meu empregador não toma nenhuma medida nesse sentido. O que acontece? Nós não temos aí a imediatidade, aquilo não aconteceu de forma espontânea, ele não tomou aquela medida ali no ato do cometimento da falta. Então, nesse caso, entende a jurisprudência que estamos aí diante de um perdão, é o que chama de um perdão tácito, né? Então, seria aí mais um dos requisitos. E temos alguns outros requisitos aí que a jurisprudência entende que precisam ser observados. A questão da reiteração da conduta também, né? A questão da reiteração da conduta, a questão a conduta ela tem que ser de fato grave, no sentido de que a partir dali o vínculo de emprego não possa mais ser mantido, né? Nós temos aí também, por exemplo, alguns casos em que um empregado ele é punido, vamos supor, por um empregado que está faltando, ele está faltando muitos dias, de forma reiterada, ele falta essa semana 3 dias, semana que vem falta mais 3, né? Da primeira vez o empregador dá uma advertência, da segunda vez dá uma nova advertência, a conduta continua sendo reiterada, ele aplica uma suspensão. Mais uma vez, caso o empregado não se emende, mais uma suspensão. Veja que está tendo aí uma progressão. E o empregador ele está sempre tentando adotar a medida mais branda possível. Chega um ponto que ele já não tem mais outro meio, outra medida para tomar, senão, né, a dispensa por justa causa. Mas ele já tendo, por exemplo, aplicado uma suspensão em razão de um ato específico, ele não pode, de repente, sem que aquela conduta seja reiterada, aplicar uma justa causa, porque ele já aplicou uma punição anterior. Certo. Relativa ao mesmo ato, ao mesmo fato. Certo, nós vamos agora para a pergunta do advogado Matheus Abreu, que ele vai aprofundar um pouquinho sobre a polêmica, né, envolvendo a justa causa. Vamos lá?
Olá, Dr. Rafael Teles. Eu gostaria de saber, por gentileza, se empregados que se envolvem em polêmicas fora do horário e local de trabalho podem ser demitidos por justa causa. Nós tivemos um exemplo na Copa do Mundo da Rússia, em que alguns torcedores constrangeram sexualmente uma repórter que estava ao vivo. Inclusive, essa cena apareceu na televisão e eu gostaria de saber se, nesse caso, esses torcedores podem ser demitidos por justa causa ou se necessariamente a empresa precisa estar envolvida na polêmica para que haja essa demissão por justa causa. Muito obrigado. Prezado Dr. Matheus, obrigado pela pergunta. Bom, a gente precisa entender que a penalidade, a punição da justa causa, ela precisa ser sempre analisada de casos, de forma individual, caso a caso. Nesse caso específico, nós temos aí uma conduta que foi tomada pelo empregado fora do ambiente da empresa. Vejam que, de algum modo, se o nome da empresa é afetado por essa conduta que se torna pública, se de fato nós temos aí algum prejuízo de forma moral para a empresa, prejuízos na propaganda da empresa, o nome da empresa, de fato, Se nós temos aí alguma situação em que envolva o nome da empresa de tal modo que aquela conduta externa, implique em algum prejuízo para a empresa, sim, esse fato pode ser eventualmente considerado, sim, como motivador de uma justa causa. Mas a gente precisa ter em mente que aquilo que acontece fora das dependências, do empregador, na vida particular do empregado, não compete ao empregador, Agora, por exemplo, nós temos aí um empregado que ele saiu do seu ambiente de trabalho, ao fim da jornada ele foi ali para um boteco, foi para uma discoteca, alguma coisa, ele está de uniforme. E se lá ele se envolve com um problema, e se de repente aparece a polícia, aparece o jornalista, alguma coisa nesse sentido, e ele está ali expondo o uniforme da empresa. Vejam que é uma situação totalmente diferente, porque a empresa de fato está sendo penalizada antes dele. Então, é mais uma vez uma conduta que eventualmente sim pode ser considerada como motivadora de uma justa causa. Ok, doutor Rafael. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Rafael Teles sobre a dispensa por justa causa e suas implicações práticas e jurídicas. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Rafael Teles sobre a dispensa por justa causa e polêmicas envolvendo esse tipo de dispensa. Doutor Rafael, quando a conduta é muito grave, o profissional pode ser demitido por justa causa, mesmo se estiver estabilidade, no caso do cipeiro e da empregada gestante, por exemplo? Mesmo se tiver estabilidade, porque a estabilidade, ela não impede que o empregado cometa de fato uma justa causa, uma falta grave que a partir dali impeça a manutenção do contrato. Então, mesmo cipeiro, mesmo uma pessoa que esteja durante o cumprimento do aviso prévio, ou mesmo inclusive uma empregada gestante, esses empregados podem cometer uma falta grave. E essa falta grave de fato pode ensejar sim uma justa causa. Outra polêmica recente é a demissão por justa causa de empregados que se recusam a vacinar contra a Covid-19. É lícita essa dispensa nesse caso? O que eu posso dizer sobre isso, ressalvando aqui o meu entendimento particular, é que a Justiça do Trabalho no Brasil tem entendido, tem migrado para esse entendimento no sentido de que sim, a negativa da vacinação pelo empregado que não apresente justificativa plausível, como por exemplo uma negativa médica, por razões de força maior, de força médica, por exemplo, ele não possa se vacinar, ele simplesmente não se vacine porque é uma posição pessoal dele. Sim, a Justiça do Trabalho tem migrado para esse entendimento de que é possível sim aplicar uma justa causa. Certo. E a embriaguez no trabalho, ela pode também ensejar esse tipo de dispensa? A embriaguez no trabalho também, inclusive a embriaguez no trabalho, ela é uma conduta que está tipificada
lá no artigo 482 da CLT. E se ela for considerada doença ocupacional? Doença, né? Isso, como doença. E aí, nesse caso, nós teríamos aí que ter uma perícia médica para averiguar se de fato aquele empregado ele tem ele sofre do alcoolismo enquanto doença. Na justiça, a empresa precisa ter provas, né, do comportamento inadequado. Ter um código de conduta ajuda as empresas a se prevenirem desses tipos de comportamento? Ajuda, claro que ajuda e ajuda muito. Vejamos aí, por exemplo, esse caso do pessoal que se envolveu com problemas ali fora da empresa, né? Uma conduta pública que fora da empresa teve uma implicação aqui no contrato de trabalho dele. Eventualmente, ali um código de conduta, né, que trouxesse para aquele empregado a conscientização, né, nesse sentido, com certeza ajudaria para que ele não tomasse uma conduta pública desregrada ao ponto de ferir ali a imagem do seu empregador. Certo. E é possível, doutor Rafael, afastar a justa causa na justiça? É possível justamente porque nós temos aí uma série de requisitos, que esses requisitos precisam ser observados, né? Então, aquilo que eu já expliquei aqui e explico mais uma vez, para que fique claro aí para os nossos amigos telespectadores. A dispensa por justa causa, ela precisa, de fato, estar muito bem tipificada na lei e obedecer aos requisitos que se façam necessários, porque não basta o simples arbítrio do empregador para efetuar uma dispensa de tal gravidade. E caso, de fato, ocorra algumas situações em que essa dispensa por justa causa foi aplicada de forma indevida, sim, o Poder Judiciário pode reverter aquela justa causa, conferindo ali ao empregado os direitos de uma dispensa na modalidade imotivada, sem justa causa. E quais são os direitos do trabalhador que é dispensado por justa causa? O trabalhador dispensado por justa causa, ele perde, de fato, uma série de direitos que numa situação de rescisão contratual normal ele teria. Por exemplo, ele perde o direito da proporcionalidade do 13º, a proporcionalidade das férias e do terço de férias. Ele perde o direito de um aviso prévio. Ele perde o direito de sacar o seu FGTS que ele tenha depositado em conta vinculada. Ele perde o direito daquela multa de 40%. Portanto, vejam que, de fato, é um rompimento contratual muito grave. Sim. É uma penalidade muito grave aplicada para o empregado. Exatamente com o que, então, o trabalhador pode contar, com quais direitos, se ele for dispensado por justa causa? Basicamente, ele vai ter direito ao saldo de salário. O que é o saldo de salário? O saldo de salário é a proporcionalidade do salário mensal de acordo com os dias trabalhados. Vamos supor que, eventualmente, ele foi dispensado no dia 20 do mês. Então, ele vai ter o direito ali de receber pelos 20 dias trabalhados. Isso é o que nós chamamos de saldo de salário. Basicamente, ele vai ter direito ao saldo de salário, ele vai ter direito a férias integrais, que ele já tem o direito garantido dessas férias, né? O direito já foi garantido, então ele pode receber essas férias. Proporcionais? As proporcionais não pode. Nem as férias proporcionais e nem o 13º. Só uma última perguntinha. O empregado que fala mal da empresa nas redes sociais também está incluído naquele rol lá de pessoas que provocam algum tipo de escândalo, né, que tem repercussão. Com certeza, ele está incluído na conduta, né, que desabona a empresa de forma pública. Então, de fato, eventualmente, como eu disse, cada caso precisa ser analisado individualmente e as penalidades têm que ser aplicadas de forma pedagógica, né, com as devidas proporcionalidades. Sendo um caso em que não é possível mais manter o contrato de trabalho em decorrência de uma conduta, aí sim, nós teríamos eventualmente aí uma possibilidade de justa causa. Certinho, muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos aqui sobre esse assunto. Eu que agradeço. Agradeço a todos aí. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Rafael Teles sobre a dispensa por justa causa, polêmicas, implicações práticas e jurídicas. Esta entrevista você pode assistir também no canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás, pelas redes sociais, pela rádio web, pelo portal do TRT. Obrigado por sua atenção e até a próxima semana.